Então, professores, assim a gente pensou um pouco a estrutura desse documento. Nós vamos passar agora para as perguntas. Estão chegando algumas perguntas. Eu queria lembrar que as perguntas podem ser feitas num link que foi posto inicialmente lá com a Ana, e dizer que nós vamos, nesse momento, como são muitas perguntas que estão chegando, que a gente vai se ater um pouco nas respostas das perguntas referentes mais à matemática. Né? Nós vamos acatar todas as perguntas que chegarem, os questionamentos, as sugestões, e vamos respondê-las todas. Né? As que a gente conseguir responder nesse momento, nós vamos estar falando com vocês, conversando um pouco sobre essas dúvidas e as outras dúvidas referentes a outras áreas, a estrutura, a gente vai passar para os departamentos específicos para essas respostas. O que a gente quer afirmar com vocês é que todas elas serão respondidas e disponibilizadas, algumas delas já têm até respostas, né? E é nesse sentido que a gente vai estar fazendo. Eu gostaria de começar aqui olhando a pergunta do professor Danilo. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu retomar as perguntas aqui. O professor Danilo, da Guarulhos Norte, ele diz, aí eu peço para os colegas e para a Ana ajudar a responder um pouco. O professor Danilo diz, não entendi a divisão do currículo, se está por bimestre ou semestre. A divisão de habilidades não está clara. Pode explicar um pouco? Danilo, Você quer que eu responda, João? Por favor, pode. Então, o professor Danilo é o seguinte, como na própria BNCC ela vem sem seriada, como foi o Vanderlei que comentou, o número 1, 3 significa da primeira série à terceira série. Então, por enquanto, não está seriado. Como é um currículo de sistema, vale para todas as redes, nós não seriamos ainda, mas isso vai acontecer com a rede estadual. Futuramente, vocês vão receber documento orientador com a seriação, se vai ser bimestral, se vai ser semestral. Por isso que nós colocamos essa consulta pública para vocês colocarem as sugestões de vocês. Passo para você, João. Posso complementar, Ana? Pode. Então, é o professor Danilo, né? Professor Guarulhos Norte. Só complementando a fala da Ana, como ela disse, nós temos essas 43 habilidades específicas da matemática, que elas estão distribuídas nessa etapa do ensino médio, da primeira à terceira série. Posterior a essa consulta pública, nós vamos estudar a melhor maneira possível para que elas sejam ordenadas, vamos dizer assim, de uma maneira que fiquem algumas para a primeira série, outras para a segunda, para a terceira série. Mas isso ainda vai fazer parte de um estudo, de uma conversa com todos, um envolvimento de todos para a gente definir isso. E seja ela em qual série for desenvolvida, e também o bimestre ou semestre que ela será trabalhada. Tá? Até porque nós precisaremos dessa organização para podermos realizar nossas avaliações e tudo mais. Ok? Espero ter contemplado sua questão. Obrigado. Ok, Vanderlei. A Sueli de Oliveira, de Jacareí, pergunta, para os itinerários de matemática, haverá material de apoio? Haverá também formação para professores? Sueli, então, haverá sim material de apoio para os itinerários.
Lembrando que, nesse momento, o currículo que está posto é para os sistemas, e são essas a sugestão de itinerário do organizador que o professor Otávio apresentou, que a gente vai estar, com base nesse organizador, montando os itinerários formativos para a área. Haverá, sim, esse material de apoio. E a formação dos professores para a implementação do currículo será divulgada, e já tem, inclusive, o que a Ana sugeriu, do MEC, que já tem alguma formação específica aí para esse currículo do ensino médio. Alguém gostaria de complementar a pergunta do Sueli? Tudo bem? Tudo bem. Tudo. O Tiago de Araçatuba pergunta: os estudantes poderão escolher os itinerários formativos, ou seja, preferir algumas áreas de conhecimento em relação às outras? Alguém pode responder? Os estudantes poderão escolher itinerários? Sim, eu respondo. Por favor. É o seguinte, professor. Sim, os estudantes vão escolher os itinerários formativos de acordo com o projeto de vida dele. Então, eles vão vir desde o 6º ano já com projeto de vida, né? Com o tempo, eles vão tendo essa escolha, né? Vão conseguir fazer essa escolha mais assertiva, mas os alunos vão escolher, sim, os itinerários formativos. E a escola também vai ter que ver o seu grupo de professores, a sua estrutura, tudo junto, tá? Então, não vão ser só estudante escolha e pronto, e acabou, não, é tudo junto, né? É um coletivo. A gestão, professores, estudantes, ok? Tudo bem. Aí o professor Regis, da escola Antônio Alves Cavalheiro, da diretoria de Limeira, diz aqui, não é uma pergunta, mas um relato de experiência. Ele fala que fez educação matemática e está à disposição para ajudar e se coloca disponível. Professor, a gente agradece a sua participação e a sua disponibilização. E a gente solicita que você participe, vai nos ajudar bastante também, se participar da consulta pública e inserir essas sugestões que você nos traz aqui, ok? Obrigado aí pela participação. Aí a professora Miriam, da diretoria Centro, diz o seguinte: a estrutura com o novo formato de itinerário formativo será obrigatório a partir de 2021 para as primeiras séries, 2022 para a segunda e 2023 para a terceira. Nessa nova estrutura, como ficam as distribuições das aulas para os professores em 2021? Por exemplo, se a UE tem ciência... Deixa eu ver o relato. Como serão distribuídos os componentes curriculares por série, né? Por exemplo, quem optar por ciências humanas e linguagens. Ana, acho que você precisa nos ajudar. Tá bom. Então, o ano que vem nós começaremos com a primeira série do ensino médio, e nessa primeira série já consta o Inova Educação, que consta de tecnologia, eletivas e projeto de vida. Esses 3 novos componentes já vão fazer parte dos itinerários formativos. Então, em 2021, nós vamos começar com eles. Então, a tecnologia ela vai ser voltada mais para o itinerário que o estudante irá escolher. Por exemplo, se ele for para ciências da natureza ou matemática, ele vai aprofundar a tecnologia nessa área. Mas o ano que vem começa, sim, com a primeira série. Por isso que, quando eu iniciei a videoconferência, eu falei que a nossa carga horária dos 3 anos é 3.150 horas.
Ou seja, a gente tem 150 horas que é do Inova Educação, que vai compor os itinerários formativos. Não sei se eu respondi, alguém quer completar? João? Bem, acho que é isso, Ana. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. A professora Rosângela de Jundiaí diz o seguinte: achei muito importante o uso da tecnologia, porém minha preocupação é os alunos utilizarão a calculadora na sala de aula, bem como as planilhas e afins. Nas avaliações externas, esses mesmos alunos poderão fazer o uso da tecnologia para resolver as situações problemas ou terão que utilizar apenas lápis e borracha? O que você acha, Otávio? Pode dizer? Ó, assim, isso vai ser, assim, é difícil a gente falar como que vai ser, como a gente vai propor essa coisa. Mas, sim, se está indicado que numa certa dada situação de aprendizagem ou uma situação problema, é possível utilizar ou a calculadora ou um software de geometria dinâmica ou uma planilha, isso vai ser de apoio para que o aluno aprenda. Agora, em termos de avaliação, vai ser opção do professor, se ele vai estar sendo a possibilidade de ter a utilização desse apoio, que seja da calculadora ou da planilha eletrônica. Ok. Alguém quer mais falar? Ana, eu acho que essa pergunta você podia nos ajudar. É da professora Ágata, da diretoria Sub-2. Boa tarde. O currículo paulista será obrigatório para todas as escolas do Estado, prefeitura e particulares? O currículo paulista, ele está de acordo com a BNCC. Então, como ele está de acordo com a BNCC e o mínimo que nós temos de carga horária, né, de habilidades e tal, então, para ter a equidade, ele vai ser obrigatório, mas com as adequações de cada escola, mas ele é obrigatório, porque a BNCC, que nos ampara, ela diz isso, né, para a gente poder ter a equidade. Otávio, vê se você me ajuda nessa resposta. A professora Ana Maria, de São José dos Campos, ela diz o seguinte: os alunos chegam ao ensino médio com muita defasagem em matemática, por N motivos. Como será o trabalho em sala de aula para recuperar e nivelar e ainda aprofundar conhecimentos relacionados à matemática em determinada competência específica, como a que foi colocada no exemplo? Toda situação de aprendizagem ou sequência didática, ela necessita de uma retomada daquele assunto. Então, na proposição de material, sempre nós propomos algumas atividades que retomem esse conhecimento que é necessário para que é desenvolvido isso. E vai ser uma das tônicas nossas quando nós estivermos propondo alguma coisa. Sempre retomando aquele tópico principal que é necessário para isso. Mas também o professor pode se utilizar de outras metodologias para que, estudando o que é necessário, propor um reforço disso para depois trabalhar o que realmente está sendo descrito naquela situação. Vanderlei quer falar alguma coisa? O Vanderlei está com problema. Está com problema? João, então Tá. passo para você. Passo a palavra para o João ou para a Ana, se ela quiser fazer um complemento. Ô, João, bem. Eu acho que é mais da sua área. Completa aí, por favor. De fato, a defasagem de matemática, evidentemente, tem muito a ver com a proposta que a gente tem, o desenvolvimento dessa proposta, o que o aluno consegue desenvolver em casa.
E são coisas que tem, o que eu quero dizer é que tem vários fatores que influenciam nesse aspecto, né? E não é tão simples. Não é tão simples de você... Estou meio perdido aqui com as perguntas. Então, evidentemente que tem que ter um trabalho que recupere, que nivele os estudantes para acompanhar, entrar no mesmo passo toda a ação. E as estruturas que a Secretaria oferece, e que favorecem esse desenvolvimento, né? Então, a gente tem que utilizar essas ferramentas que a matemática coloca para que a gente possa adequar a nossa proposta de ensino, né, a atender e nivelar os alunos para que eles possam acompanhar a série. É a proposta que a gente tem para a sala de aula. O professor Péricles, de Itapevi, diz assim: quanto aos níveis de proficiência que o material trará para os professores trabalharem, seguirá algum critério de elaboração, como, por exemplo, o que é feito nas provas do SARESP e do Enem? Eu peço que vocês me ajudem e completem, né? O Péricles, o que a gente tem trabalhado na Secretaria, aquilo que é de responsabilidade da Secretaria, como é o caso do SARESP, evidentemente, ele estará adequado, né, ao material que a Secretaria oferecerá, né? Nós estamos, com base na BNCC, automaticamente estaremos preparando também para o Enem. E ainda dá para ir um pouco mais além. As faculdades estão participando conosco aqui, as universidades públicas, também adequarão os exames de vestibulares a essa nova realidade, né? Quer dizer, junto com isso virão, no futuro, os livros didáticos, né, que também estarão na linha indicada pela Base Nacional Comum Curricular. Tá? Então, eu penso que os níveis de proficiência solicitados nessas avaliações, sem dúvida, vão atender ao que está proposto no nosso material. É assim que a gente estará propondo o material para atender essas necessidades. Ô, João, só deixa eu completar. Sim. O seguinte, ele falou do Enem, né? No começo de março, nós tivemos um encontro com o CONSED, né, o Conselho Nacional dos Secretários, e lá estava o presidente do INEP, e ele, sim, o exame do ensino médio, o Enem, ele vai estar de acordo com a BNCC. Por isso que eu falei que tudo que nós estamos fazendo, todo esse currículo que está em consulta, ele está de acordo com a BNCC, de acordo com os normativos do Conselho Nacional da Educação, tudo está baseado nisso. Então, o Enem, as avaliações nossas, tudo vai estar de acordo com o currículo que está de acordo com a BNCC. Perfeito. Tá. Só mais uma pergunta aqui. O professor Tales de Franca. Ele diz aqui: boa tarde. A Secretaria e sua equipe está de parabéns pela organização e a qualidade do material escrito. Estamos apreensivos com o tempo que será necessário para que essa nova proposta seja compreendida. Estou perdendo o contato aqui. Para que essa nova proposta seja compreendida pela rede e colocada em prática. Tememos que demore demais para a compreensão de todos. Há algum projeto considerando formações de docentes, o PCNP, além das ATPC e das ações do núcleo pedagógico? Thales, sim, haverá. A Secretaria
está pensando num processo de formação para a implementação desse currículo que vai atender essa expectativa de formação dos docentes, dos nossos professores, também nos ATPCs, como você cita aqui, haverá propostas para que essa implementação e a compreensão desse conjunto de proposta curricular para o ensino médio seja compreendida e possa ser bem conduzida nas escolas. Alguém gostaria de completar? A professora Lilian, da Escola Estadual Professor Benvenuto Madureira. Boa tarde. Apesar de compreender o agrupamento entre estatística e probabilidades, opção de itinerário é que seu estudo ocorra apenas na terceira série. Gostaria de pontuar que estatística é ferramenta para a compreensão da investigação científica, entre outros. É comum os professores de outras disciplinas questionarem o docente de matemática sobre isso. Por que não repensar esse conteúdo para a primeira série com aprofundamentos? Professora, é uma oportunidade boa para a senhora estar sugerindo na consulta pública essa sua colocação. Tá bem? Alguém gostaria de responder à professora? Tudo bem? João, é o seguinte, só para reforçar, não foi ainda seriado, né, o currículo. Como eu falei, é um currículo de sistema, então não quer dizer que isso vai ser na terceira série, ainda não foi seriado, tá? Então, por isso que é importante a participação de todos os professores de matemática, de dar sugestões aonde as habilidades elas podem ser trabalhadas, qual é essa progressão que tem dela, a importância dela. Então, isso é fundamental. Então, nós não quer dizer que probabilidade estatística vai ser na terceira série, tá? Então, é como você falou, a contribuição dela e de outros professores é muito importante para nós. Muito bem colocado, Ana. Realmente é isso. Nada impede que isso possa ser trabalhado na primeira série. Essa organização ainda pode ser pensada e sugerida também aí na consulta pública. O professor Ângelo Biasi, de Assis, fala aqui. O currículo irá contemplar o conhecimento mais técnico da matemática necessário para o vestibular e a continuidade do estudo a nível universitário? Então, professor Ângelo, como a gente comentou há pouco, né, as universidades estão colaborando conosco e a gente tem, no nosso organizador curricular, estamos pensando para a formação geral, as 1.800 horas, que a gente possa potencializar todas as aprendizagens da matemática nessa formação geral básica e produzir o aprofundamento e favorecer esse aprofundamento desses conhecimentos nos itinerários formativos. Então, a proposta é que a gente tenha o aluno preparado para as várias frentes, para o mundo do trabalho, para o vestibular e assim por diante. Alguém gostaria de completar? Ô, João, eu penso que já é uma fala que nós conversamos muito, né, com os colegas educadores, né, de que ter a matemática, seja ela como uma linguagem, como uma ciência, instrumento, ferramenta, mas para que ela possa contribuir para desenvolver no aluno o senso crítico, né, a sua autonomia, torná-lo um cidadão realmente capaz de ler, interpretar, interagir e até poder intervir no mundo atual. Então, acho que a intenção com a matemática, seja na parte comum
ou nos itinerários, o que a gente busca é que ele se letre, né, matematicamente. Eu acho que o letramento matemático é muito importante, que ele tenha a matemática não só apenas como uma ferramenta, mas que ela seja uma linguagem, uma ciência que possa contribuir na sua vida, né? Seja para o ambiente de trabalho, no seu dia a dia, na vida, contribuindo com outras áreas do conhecimento, né? Que ela tenha realmente esse caráter significativo para esse aluno, ok? Passa a palavra. Ok. O professor Cido, de Americana, da Escola Irene de Santa Bárbara do Oeste. Ele pergunta, quantas aulas terão os itinerários formativos? Não vai tirar aula de matemática, né? Professor, a gente acredita que irá até aumentar. Que haverá possibilidade de aumentar a área, as aulas, por conta de que os itinerários poderão ser desmembrados em várias frentes. Teremos itinerários integrados com outras áreas, então haverá bastante aula. A aula não vai faltar. E aí, essa questão da quantidade de aulas, isso ainda está em estudo e organização dessas grades, ok? O professor Sérgio de Jundiaí diz, na consulta pública que estaremos acessando, aparecem discriminados os conceitos e ou conteúdos que permanecem ou serão remanejados? Essa é uma pergunta difícil. Você sabe dizer, Otávio? Na consulta, Ana, na consulta pública terá conceitos discriminados, se o conceito vai permanecer ou será remanejado? Não vai ter nenhum conceito remanejado. Não vai ter. O que está na consulta pública é que nós vamos seguir no material de apoio, não vai ser remanejado. São os conceitos que nós achamos e por isso que é bom o pessoal optar, tal habilidade, esse conceito não está pertinente com isso. Então, para isso que existe a consulta pública. Então, para colaborar com a gente, para ter um maior afinamento no documento, né? É um trabalho colaborativo, né? Exatamente, Otávio. E para falar que esse organizador curricular, toda a proposta que nós temos do currículo, ele está com ênfase, né, na BNCC, então isso tem que ficar muito bem claro, né? Não foi nada inventado, nós seguimos todos os normativos, como todos os estados. Perfeito. Ok, João? Mais uma pergunta, João, estão finalizando aí o horário. Só um comentário? Nós seguimos o que está prescrito na BNCC. Não foram criadas outras habilidades ou nem foram desmembradas. Nós seguimos estritamente o que está, as habilidades que estão na BNCC, para não ter um desencontro entre os estados. O ensino da matemática em São Paulo, para não ter um desencontro. Então, não inventamos habilidades e nem desmembramos habilidades. Muito bem. Então, uma última pergunta para a gente encerrar, da professora Cristiane Aparecida da Silva. Antes de passar para a pergunta dela, eu quero dizer que todas as perguntas que a gente não conseguiu responder, como disse no início, nós iremos responder todas, as que forem relativas à matemática e as que forem relativas à estrutura, essas coisas vamos estar encaminhando para os departamentos correspondentes, tá bem? Então, todas aqui terão respostas e serão contempladas, tá bem? Então, para a gente, como última pergunta das diversas que tem aqui, a professora Cristiane, da Escola Marcílio Dias, pergunta, essa nova estrutura já está sendo aplicada em alguma outra secretaria, ETECs, tal? Se sim, serão nos mesmos moldes? Professora, será. As ETECs já trabalham, os itinerários formativos, por exemplo, das ETECs, trabalham. A gente vai trabalhar mais ou menos no mesmo molde,
das ETECs, com a diferença que as ETECs, com os cursos técnicos, elas têm um itinerário mais facilitado, mais próximo de uma eletiva, né, do que propriamente do itinerário, mas serão mais ou menos os mesmos moldes. É isso, Ana? Então, não vai estar muito diferente, mas é bom lembrar que a parte de formação geral básica, ela vale para todas as escolas, como eu disse no início, né? A formação geral, as 1.800 valem para todos. O que vai ter diferenciação com o ensino profissional é que tem a especificidade da formação técnica profissional, tá? Daí é uma coisa, mas a parte geral básica será igual para todos. Inclusive para EJA. Tudo para o noturno, para a gente ter a equidade, que senão não temos a equidade, né? Tá bem. Bom, fim do nosso tempo, né, a gente renova aí a solicitação de participação na consulta pública para que vocês possam fazer todas essas sugestões e que possam ser incorporadas nesse currículo de matemática e que ele venha a ser uma produção nossa, coletiva, né, de professores de matemática do Estado de São Paulo. Né? Então, a gente solicita que vocês participem, né, e nos dê a possibilidade de melhorar a nossa produção. Né? Bem, finalizando aqui, Eu vou finalizar. A participação de vocês todos, professores, né, e dizer que foi importante, né, que vocês pudessem estar trazendo essas colaborações, né, e que a gente vai estar atento a essas perguntas todas para serem incorporadas aí no nosso trabalho aqui com o currículo de matemática, ok? Tá. Obrigada, João. Obrigada, Otávio Vanderlei. Só para finalizar, agradeço o apoio de todos. Nós da Secretaria de Educação, a equipe curricular, a equipe que participou da elaboração tanto dos anos do ensino fundamental quanto do ensino médio, são professores da rede que estão na Secretaria de Educação. Nós temos PCNPs que estão envolvidos, nós tivemos também professores dos municípios envolvidos, então é um regime de colaboração, né? Todos colaborando para a qualidade da educação do Estado de São Paulo e a aprendizagem dos nossos estudantes, isso é muito importante. Agradeço também aos dirigentes, supervisores, o núcleo pedagógico, os PCNPs, que estão trabalhando, né? Porque eles também estão ajudando muito nós, nos ATPCs, em tudo que nós estamos fazendo, e também a equipe da SEDUC e a coordenadoria pedagógica, e a equipe, né, do ensino médio, a Helena, a Adriana, o Gustavo, a Cláudia, a Isabel, todos que participam, né, todo mundo aí, um grande time para nós termos aí uma educação de qualidade para os nossos jovens, né, e crianças, jovens, todos os nossos estudantes. Então, eu agradeço. Até amanhã nós teremos a videoconferência. Ana. Oi, secretário. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, professores, todos aí conectados. Eu entrei para estava ouvindo um pouquinho e primeiro parabenizar pelo trabalho. A gente está numa discussão mesmo em tempos de coronavírus, usar a tecnologia tem sido muito importante para que a gente possa discutir e avançar. E acho que o currículo não pode parar, a gente precisa avançar muito. Então, eu queria agradecer a todos os professores que estão participando aqui com a gente nessa live, mas especialmente quem tem trabalhado muito aí para construir a proposta do currículo de São Paulo, como a Ana já destacou, eu faço as minhas palavras as dela, né? Ou seja, é um currículo construído por pessoas da rede, com professores da rede, e tem que ser assim, tem que ser uma construção coletiva e olhando para frente. Ainda mais em matemática, que é certamente uma das áreas
que nós mais precisamos avançar no Brasil. E São Paulo pode e deve ajudar muito com isso. Eu acredito muito que o nosso currículo do ensino médio deverá ser uma grande referência. Muito, muito obrigado aí pelo trabalho. Espero que vocês tenham recebido bastante questionamentos, sugestões. Com certeza. Porque é assim que vai construir, né? Sim. Essa é a primeira versão mesmo, é para todo mundo chegar com a sua contribuição, com a sua colaboração. O momento é exatamente para isso. Então, eu fico feliz em receber as contribuições. Se não tivesse nenhuma, eu ia achar meio estranho. Eu ia ficar preocupada. Né, Ana? Então, obrigado, João, obrigado, Otávio, quem mais está aí? O Vanderlei, obrigado aí a todos que estão conectados com a gente. Um grande abraço, pode continuar aí encerrando, Ana. Beijo. Beijo. Então, só para encerrar, né? Amanhã nós teremos a videoconferência de Ciências Humanas às 9 horas e de Ciências da Natureza às 15 horas. E na quinta-feira nós teremos às 9 horas a formação técnico e profissional. Aguardamos todos, né? Aguardaremos vocês nas próximas vídeos. Um grande abraço, tchau para todos. Tchau, gente, obrigado. Até mais, tchau, obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.